A paz de Cristo, povo de Deus abençoado, você acaba de entrar no canal Júlio César Só a Verdade, seja muito bem-vindo nesse canal, viu? Seja muito bem-vindo. O objetivo do nosso canal é trazer aqui a grandiosa palavra de Deus para que você seja edificado. Aquilo que muitos canais e muitos pastores escondem de você, a gente revela aqui, a gente traz para você, pelo dom de Deus, pela vontade do Espírito Santo, para que a igreja junto ela possa crescer. Então, desde já, se inscreva no nosso canal, nos ajude esse canal a crescer e dê o seu joinha, que é muito importante, e vá lá embaixo também e acione o sininho de notificação apertando a opção todas, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos postados aqui no nosso canal. Amém? Irmãos, nós vamos falar aqui hoje a respeito da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ao qual eu faço parte, ao qual eu congrego, né? Aí no tema vocês viram que está a imagem do templo da glória de Deus, né? O templo da glória de Deus, e está escrito Templo dos Milagres. O Templo dos Milagres. Irmãos, a Igreja Deus é Amor, ela foi fundada pelo missionário Davi Miranda, através do Espírito de Deus e pela vontade de Deus. Né? Foi o Senhor que fundou esse ministério através do seu servo, e a gente analisa e vê o que Deus fez através dessa igreja, né? As nossas igrejas tinham homens que nem saber falar direito ele sabia. Mal sabia falar, mas quando fazia uma oração, o paralítico levantava e andava. Quando fazia uma oração em cima do altar, o câncer desaparecia, os demônios caíam por terra. Hoje nós estamos dotados de homens cheios de teologia, porém vazios da graça de Deus. Não estou falando de todos, é claro, mas a grande maioria vazios da graça e do poder de Deus, né? O que Deus fez na Igreja Deus é Amor foi gigantesco, né? As maravilhas e obras que Deus fez foi com que viesse se render milhares e milhares de pessoas aos pés de Cristo através de tantas obras maravilhosas que Deus fez. Para quem não conheceu, o pastor Joel Miranda foi um homem muito usado por Deus, foi o primeiro homem a abrir Igreja Deus e Amor na África, e era uma coisa impactante, sobrenatural que Deus fez. Irmãos, eu tenho 27 anos nesse ministério, eu acompanhei, né, uma boa parte das grandes maravilhas que Deus fez dentro da nossa igreja. Eu acompanhei grandes maravilhas que Deus fez através de homens e mulheres que passaram por este ministério. Grandes maravilhas Deus ele fez. E a gente sabe que Deus usava esses homens de uma forma grandiosa porque havia santidade, eram homens separados do mundo e homens que se aplicavam na oração e no jejum. A força da oração e do jejum é muito grande. Oração, jejum e santidade. Não tem demônio que resista. Oração, jejum e santidade, não tem demônio que resista. Irmãos, eu tenho experiência nisso. Quantas madrugadas fizemos de campanhas no monte? Quantas madrugadas, né? Quantas madrugadas a gente já acampou barracas no monte para estar orando 3 dias diretos sem sair de lá, e a gente pôde contemplar o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja operando. Eram momentos que a gente fazia uma oração, não precisa nem levantar a mão, os demônios já caíam lá mesmo, através da oração. Isso estou falando de experiência minha. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Hoje nós temos só o nome de Templo da Glória de Deus, Templo dos Milagres, porque, sinceramente, os milagres cessaram. Por que os milagres cessaram? Porque deixaram entrar dentro da igreja
tudo aquilo que o Espírito Santo não se agrada. A primeira coisa que deixaram entrar foi o quê? Colocaram telões em cima do altar de Deus. Se você soubesse, irmão, se os pastores soubessem o que é um altar de Deus, eles nunca faziam esse tipo de coisa. Nunca. Por que que Deus julgou a casa de Eli? Porque a Bíblia diz que quando o sacrifício era oferecido ao altar de Deus, antes de ser oferecido, os filhos de Eli iam lá com um garfo e roubavam o sacrifício do Senhor. E o sacerdote dizia: não faça isso, deixa primeiro a gente oferecer ao Senhor, depois vocês tiram para vocês o que vocês quiserem. E eles diziam: não, que o nosso garfo pegar é nosso. Então eles começaram a profanar o sacrifício, o altar do Senhor, melhor dizendo. Então, quando é desonrado o altar do Senhor, ele não pode operar. A gente vê que quando Elias ele vai, quando Elias ele vai fazer o desafio com os 400 profetas e vai pedir fogo do céu, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele conserta o altar que está quebrado. Ele conserta o altar que está quebrado. O altar estava derrubado, quebrado. Elias conserta o altar. Depois que ele conserta o altar, somente aí ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o fogo desceu. Ele ora a Deus e pede fogo, e Deus mandou fogo naquele momento e mostrou que era Deus em Israel e que era na vida de Elias. A gente vê muitas igrejas, irmãos, que sobe qualquer pessoa, sobe e desce qualquer um. O altar do Senhor é santo, não podemos assumir o altar de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que pode assumir o altar de Deus, porque ele é santo. Então o que fizeram? Irmãos, em primeiro lugar, lembrando aqui que eu não estou falando mal da igreja que eu congrego. Muito pelo contrário, eu estou falando do erro que entrou na igreja e poucos têm coragem de falar. Mas Deus não me levantou para colocar o rabinho entre as pernas e ficar temendo aquilo que o homem possa me fazer. Não, Deus me levantou para pregar contra o pecado, contra o erro, doa a quem doer. Então, a partir do momento que profanaram o altar do Senhor, colocando um telão, e depois pintar a igreja de toda a cor, escurecer a igreja, agora não celebra nações, irmãos, sinceramente dizendo, dói o coração de ver. E não parece a igreja Deus é Amor. Não parece. O que fizeram? Lá no Celebra Nações, irmãos, você vê, a igreja está toda pintada, com paisagem, aquela coisa toda. Parece uma papagaiada, não parece uma igreja. Sabe qual que é o pior? É que usa o nosso dinheiro para fazer isso. E quando tem alguém necessitado, há uma dificuldade tão grande para ajudar. Só que Deus vai cobrar de uma forma tão grande. Então depois começaram a implantar com força a teologia dentro da igreja. Entrou Davi Miranda Neto, ele começou a crescer, aparecer ali no ministério, fundou a igreja Regenere, a mocidade chamada Regenere, e começou a implantar o mundanismo e a vaidade. E constantemente ele posta vídeo contra a doutrina. Se ele posta vídeo contra a doutrina, dizendo que não concorda com a doutrina, que essa doutrina é um câncer, ela tem que ser tirada da igreja, irmãos, nós temos o mesmo direito de revogar, nós temos o mesmo direito de defender aquilo que nós acreditamos e cremos. Está entendendo? Eu tenho direito como membro, você tem direito como membro. Irmãos, a gente não pode deixar eles fazer o que eles querem. Nós não podemos, pelo menos nós temos o direito de se defender aqui. Então, quando começar a apoiar o mundanismo dentro da igreja, a vaidade, pintar a igreja, bagunçar o altar do Senhor, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se retirou e Deus parou de operar. Aonde entrou a vaidade, aonde entrou o pecado, aonde entrou a sensualidade, aonde profanaram o altar do Senhor, aonde começaram a fazer todo tipo de bagunça e de baixaria dentro da casa do Senhor, aonde o Espírito do Senhor não está operando mais.
É mais fácil Deus operar em uma igrejinha pequenininha, dessas que a gente congrega, do que lá, irmãos. Do que lá. Porque, sinceramente dizendo, eu estou falando de mim, eu não tenho prazer de ir na sede mundial mais. A última vez que eu fui na sede mundial foi quando o missionário Davi Miranda morreu. Daí para cá, nunca mais eu voltei lá. Porque não tem graça. A gente vai para lá para quê? Para que a gente vai para lá? A gente vai para lá para poder sair de lá na carne, murmurando, reclamando, xingando por aquilo que a gente vê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que querem ser sinceros serão perseguidos e padecerão perseguições. Assim como ele tem o direito de revogar contra a doutrina, dizer que a doutrina é um câncer, eu tenho todo o direito de dizer que a doutrina não é um câncer, que a doutrina está escrito no livro de Efésios, que a doutrina está escrito no livro de Coríntios, que a doutrina está escrito em tudo quanto é canto da Bíblia, e que não é um câncer. É um câncer, aquilo que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, tem que estar em Cristo. Se não tiver em Cristo, não pode ser nova criatura. Infelizmente, não pode ser nova criatura. Agora, aquele que verdadeiramente está em Cristo, ele sim é um novo homem e uma nova mulher em Cristo. Em Cristo. A Bíblia diz ser de santo como é santo aquele que te chamou. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O cristão não é como o mundo. O cristão e o mundo não combinam. A igreja não pode ser como o mundo. A igreja não precisa ser pintada. A igreja não precisa de nada disso que estão fazendo, irmãos. Não precisa. E todo homem que Deus levanta para poder falar contra, sabe o que eles fazem? Eles tiram fora do caminho. Tiraram fora o pastor Emerson Nunes, tiraram fora o Jones Mange, e ele sai tirando todos os que Deus levanta para falar. Só que uma coisa é verdade, quando Deus se levantar para julgar a casa de Eli, aí eu quero ver o que eles vão fazer. Aí eu quero ver aonde eles vão se esconder, porque para tudo tem um tempo. Deus deixa fazer injustiça contra os seus servos, mas a hora vai chegar do Senhor julgar a casa de Eli. Do Senhor julgar a casa de Eli. Uma pura hipocrisia. Fizeram um memorial ao missionário Davi Miranda. Para que isso? Para que o memorial ao missionário Davi Miranda e desonra do jeito que está desonrando? Fazendo tudo que o seu servo em vida jamais permitia, jamais ele ia permitir fazer com a igreja, irmãos, o que estão fazendo. Irmãos, dá até dó. É sério, a coisa é séria. A gente fica muito triste. A gente sabe como o missionário lutou, irmãos. Como ele lutou para defender a doutrina. Como ele pregava a doutrina de Cristo. Como ele lutava para que a vaidade não entrasse. Foi só ele morrer, parecia que fizeram assim, vieram que nem urubu para cima. Porque isso quer dizer que já não concordava com aquilo que ele pregava. Amém? Deus te abençoe grandiosamente. Só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Volto a dizer que eu não estou falando mal do ministério, mas estou dizendo aquilo que está errado, e o erro tem que ser falado e tem que ser tirado do nosso meio. Amém? Deus te abençoe, a paz de Cristo alcance sua vida.